Então, eternamente bem-vindos. Obrigado por virem aqui nesse sábado. E esse encontro aberto de hoje, a gente vai falar sobre... A gente vai explicar alguns conceitos que a gente vai usar no CTF da SSI. Mais pra frente a gente vai explicar o que é um CTF. Mas por enquanto, bem-vindos e obrigado pela participação. Depois a gente vai liberar os slides que a gente está usando. E a gente vai liberar depois um forms também para ver o que vocês acharam e que a gente pode melhorar. Então, primeiramente, os membros atuais do Yash in the Shell, todos os membros que estão aqui vocês podem ou abordar para conversar, tirar dúvidas sobre o grupo, ou se eles não tiverem tempo, vocês podem falar comigo, com a Lari ou com o Fukuda. Eu sou esse aqui, tem o Doombringer, a gente tem os nominhos hackers dentro do grupo, então pode falar comigo, ou Fukuda ou a Lari, a gente é atualmente os diretores do grupo. Então, se tiver algum problema com algum integrante ou coisa do tipo, ou quiser saber mais sobre o grupo, pode falar com a gente. Ou com o integrante aqui, que estão nesse slide, ou no servidor. Agora, o nosso propósito. Então, o Yash in the Shell, ele surgiu no meio da pandemia, em 2020. Ele tem o propósito de dar independência aos alunos a conseguir estudar sobre segurança da informação. Então, o que você precisa saber para você poder começar nessa área e quais são os conceitos básicos que você precisa. E a gente viu, isso também foi criado porque a gente viu que não tinha nenhum grupo de segurança, nenhuma extensão sobre segurança na Yash, e tinha poucas disciplinas sobre segurança. Eu acho que a única era a segurança da informação, mas ela foca mais em criptografia e deixa os outros conceitos mais de lado. E a gente também tem o objetivo de conscientizar os usuários em como eles podem se portar na internet e como eles conseguem usar a internet de um modo seguro, sem expor seus dados sensíveis ou qualquer dado que possam afetar eles no futuro. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o Shell. Depois a gente vai começar sobre a aula de redes Linux. Por enquanto, como essa primeira aula, a gente vai apresentar um pouco do que é o Yash in the Shell. Então, a gente vai falar os projetos. Então, um dos projetos que a gente tem é o Bad Rabbit, que eles gerenciam as publicações feitas pelo grupo. Então, no Discord, redes sociais, tudo feito pelo Bad Rabbit, que são as redes sociais do grupo. A gente tem o Pretty Nightmare, que eles cuidam do nosso site. Então, para quem tiver curiosidade, a gente tem um site, a gente tenta explicar alguns conceitos sobre segurança da informação, como criptografia, exploração de binários, redes, Linux. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente tem um site, que ele é o theshell.page. Deixa eu ver aqui. theshell.page. Carregando. Carregou. Aqui a gente vai ter a presença completa de atividades. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente vai ter o site também. Então, seus sites. A gente tem a área de criação no The Shell. Então, qualquer post, a design do site e produtos vão ser feitos por esse grupo, esse projeto. A gente tem um webcast que a gente está desenvolvendo um podcast que ele tem o objetivo de explicar alguns ataques famosos, explicar de forma mais técnica. Então, eles vão tentar estudar algum ataque, fazer um roteiro e explicar como esse ataque é feito. E já vai sair algum episódio. Vai ser surpresa. E o WannaCry, que é o que está acontecendo agora, é o grupo que é responsável pela comunidade. Então, os encontros abertos, que tentam introduzir as pessoas na situação, a gente vai trazer palestrantes da área, tentar trazer pessoas do mercado, ou pessoas que entendem sobre ataques ou conceitos técnicos, e workshops, que é feito para a gente tentar conscientizar os usuários sobre como usar seus dados e o que você deve ou não compartilhar na internet. O Rap99, que ele é responsável pelo processo seletivo e integrar as pessoas dentro do Yash in the Shell e dar o que eles precisam para ficar um pouco mais autônomos na área de segurança da informação. E tirando tudo que eu falei, a gente vai ter o CTF-CSI. Então, agora o que é um CTF? Então, o CTF, ele é um Capture the Flag. Então, eles são meio que jogos que você tem que
resolver desafios para você ganhar uma certa pontuação. Esses CTFs podem ser classificados de duas formas. Eles podem ser feitos em ataque e defesa ou no Jeopardy. Defesa, é liberado para o usuário uma máquina e o usuário vai ter que tentar invadir essa máquina e conseguir algum acesso privilegiado, como administrador ou root. Então, o ataque e defesa ele é mais focado em pentesting, nas fases do pentesting. Então, como você escaneia uma máquina, como você pode atacar uma máquina e como você achar vulnerabilidades dentro de uma máquina. Já a parte do Jeopardy, ele é mais especializado. Então, você vai ter várias categorias, como criptografia, vai ter exploração de binários, Linux, manipulação de dados. Então, você tem tipo, várias áreas que eles se conectam e você vai ter que meio que dar uma focada nessas áreas. Então, você meio que vai te dar, por exemplo, em forense, eles vão te dar um arquivo e você vai ter que achar de alguma forma como alguma coisa foi escondida dentro daquele arquivo. Ou em criptografia, eles vão te dar um criptossistema e esse criptossistema pode ter uma falha em algum lugar. Então, essas partes do Jeopardy, o CTF Jeopardy, ele é mais focado em tópicos específicos. Então, o CTF que a gente vai fazer da SSI, ele é um CTF Jeopardy que vai ser focado em várias áreas. O CTF vai acontecer perto da SSI, em agosto. E para isso, a gente deixou aqui algumas recomendações para quem quiser treinar, que são Over the Wire, que ele é o Jeopardy, o PixCTF também é Jeopardy, e o Hack Insight também é Jeopardy. E o Try Hack Me, a gente deixou aqui também, mas ele é ataque e defesa, então quem quiser aprender mais sobre essa parte de pentesting, ele também está aqui como indicação. E agora voltando. Então, esse é o CTF SSI que a gente vai fazer em agosto. Outro subgrupo que a gente tem é o time de CTF. Então, a gente tenta participar, ou deixar o mesmo, tenta participar de CTFs internacionais, nacionais. E a gente ficou em 2021, a gente ficou em 12º lugar no ranking brasileiro, CTF Time. A gente não participou de tantos CTFs assim, mas a gente foi o que deu. E, tirando isso, a gente tem as oficinas, que a gente faz oficinas internas no grupo, para quando alguém acha alguma coisa interessante, a gente tenta fazer reuniões juntos para tentar desenvolver aquele tema. E a última oficina que teve foi o desenvolvimento de um malware, a gente tem ele guardado no GitHub. E por enquanto é isso de subgrupos. Aí esses são os tópicos que exploramos, então os tópicos que a gente vai ter no Jeopardy. Então exploração web, criptografia, redes, exploração de binários, engenharia reversa, forense, o Synth e script. Vai explicando um pouco de cada. Então, exploração web é qualquer aplicação que você tem no seu browser, você pode achar alguma falha nele. Então, você tentar acessar o computador, tentar o server que está hosteando a página web. Então, é meio que isso a exploração web. Criptografias e hashes. A gente tem meio que alguns protocolos de criptografia. Também tem as criptografias antigas. E o objetivo deles é você entender como funcionam as criptografias, como funcionam os certificados digitais e tentar explorar de alguma forma, achar algum erro ou alguma forma que foi mal implementada. Em redes, é importante porque eles entender como funciona as conexões entre computadores, então como invadir algum sistema, precisa de um certo conhecimento em redes. Sistemas operacionais, a gente vai usar Linux nos encontros abertos, porque ele tem bastantes ferramentas focadas na segurança da informação. E exploração de binários são arquivos compilados que não foram tão bem feitos, então a gente pode acabar executando um código malicioso dentro dele, onde a gente consegue mudar o fluxo de execução. Então, algum programa que deveria fazer uma coisa, a gente consegue mudar ele para fazer uma coisa que ajuda a gente ou ganhar acesso a algum arquivo, aumentar o privilégio ou algo do tipo. Engenharia reversa seria a gente tem um arquivo compilado e a gente consegue recriar o código ou pegar o código fonte do programa do código que foi compilado para criar o executável. Forense, então como você consegue achar mensagens escondidas em arquivos, ou como você consegue esconder mensagens em arquivos, ou como você consegue meio que explorar imagens
de sistemas. Então, você consegue meio que abrir uma ISO e começar a ver o que tem dentro dela, coisa assim. E o OSINT, que é o Open Source Intelligence, é todas as informações públicas que você tem sobre uma pessoa. Então, meio que como você consegue usar essas informações e o que você deve esconder ou não. Então, é meio tipo, todas as informações públicas que você tem na internet e tudo que pode ser achado. Então, algumas informações podem ser sensíveis, algumas não, mas aqui é como você explorar essas informações ao seu favor. Opa! O quê? Eu acho que eu vi alguém falando, mas... scripting, então, quando você geralmente acha uma falha, provavelmente você vai ter que fazer... A última falha que você achar vai ser meio complicada de executar ela, então você geralmente faz um script para facilitar aquela parte de exploit. Então, se o exploit for complicado, você pode fazer um script para automatizar as coisas. Então, esses são os tópicos que a gente explora. E agora, como começar na área de segurança da informação. Então, no nosso GitHub, a gente tem um roadmap, que é basicamente quais são os passos que você deve seguir, ou mais ou menos o que a gente acha importante vocês aprenderem, para ter tipo um conhecimento básico para começar na segurança da informação. Então, a gente atualmente tem 2 roadmaps. Tem o da esquerda, que ele é um roadmap mais focado em Jeopardy, e tem o da direita que a gente está fazendo, que é o mais focado em pen testing. Então, aqui você pode ver que tem muitos mais tópicos especializados, tipo criptografia, redes, web, synth, scripting, forense. Enquanto na direita a gente tem mais conceitos de Linux, redes, web e pentesting, as fases do pentesting. Essa aqui a gente vai disponibilizar depois. E os estudos que a gente faz dentro do Ash in the Shell, que são... A gente meio que tem grupos internos que tentam estudar certos tópicos. Então a gente tenta estudar malware, criptografia, engenharia social, solução de binários, rede, threat intelligence e web. Então, isso aqui foi a explicação do grupo. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o grupo, a gente pode perguntar agora. Se não tiver, eu vou passar para o Jadno para ele começar a falar começar o encontro aberto de Linux. Alguma dúvida? Acho que não. Agora tudo ok, galera? Sobre o grupo, né? É o grupo e o CTF em si. É verdade, CTF. Tá, se não surgiu nenhuma dúvida, então vamos começar aqui. Vou passar pro Jadno. Então, hoje eu vou primeiramente me apresentando aqui, eu sou Jadno, e meu nome hack é esse aí que tá no meu nick aí. Eu vou falar com vocês hoje sobre o Linux, né? E o que é o Linux? Muita gente provavelmente já deve ter ouvido do Linux se referindo a ele como um sistema operacional, como Windows, como Mac e tudo mais. Só que ele é um pouquinho diferente. O nome Linux, na verdade, ele se refere ao kernel de um sistema, né? Um kernel, o que é um kernel? Ele é meio que o coração do sistema, ele é o centro do sistema operacional. Então é o que faz a ponte entre o hardware e o software. Esse é o kernel. E o Linux, ele é um kernel de código aberto, né? Quem fez ele foi o Linus Torvalds. Ele fez um kernel de código aberto. Então ele está lá, qualquer pessoa pode ir lá, ler ele, alterar ele. Isso traz várias vantagens, como pode parecer irônico, mas pode tornar ele mais seguro. Isso porque, apesar de todo mundo estar tendo acesso a esse código, então todo mundo pode achar uma vulnerabilidade e atacar, ao mesmo tempo, outras pessoas podem achar essa vulnerabilidade e corrigir ela. É muito mais rápido.
Mas enfim, voltando para o sistema operacional. O Linux é um kernel e de código aberto. E por causa disso, possibilitou com que as pessoas conseguissem pegar esse código e, a partir dele, criar vários sistemas operacionais diferentes. Então, e esses sistemas operacionais criados em cima do kernel do Linux, a gente chama de distribuições. Isso faz com que vários Linux aí sejam bem diferentes, né? Aqui eu tenho uma imagem aqui de várias distribuições. Não são só essas, existem muitas mais distribuições por aí, mas essas são meio que as mais usadas, talvez. Temos aqui o Arch Linux, que é esse aqui que eu estou usando agora, né? Temos o Debian, o Fedora, temos o Mint, Gentoo, o Ubuntu, que eu acho que é o mais usado, é o mais conhecido, assim. E o que é interessante sobre essas distribuições é que algumas elas foram criadas do zero a partir do kernel Linux e outras foram baseadas em uma distro que já existia. Por exemplo, o Ubuntu é uma distribuição que é baseada no Debian, que é essa distribuição aqui. E o Linux Mint, por sua vez, é baseado no Ubuntu. Então, isso faz com que isso tenha uma diferença entre o Windows e o Linux, por exemplo. Porque o Windows, as diferentes versões do Windows, a gente vê isso de uma forma linear, né? O Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, é meio que de uma forma linear que a gente vê isso. É, no, no Linux é uma coisa bem diferente, né? A gente pode enxergar isso como uma árvore, por exemplo. Uma árvore porque a gente tem várias distribuições base ali e cada uma delas tem distribuições que são baseadas nela. Então, eu resolvi trazer essa imagem aqui que eu acho muito interessante, que ela é enorme, olha o tamanho dela, ela é enorme, e nela tem todas as distribuições do Linux em formato de árvore, assim, por assim dizer. É, e é muito interessante como isso acontece. Por exemplo, essas distribuições que são base, elas formam famílias de distribuições. Então, o Slackware, temos todas essas distribuições que são baseadas nela, e essas distribuições baseadas nela, tem as distribuições que são baseadas nela. Então, temos aqui o Slackware, temos o Fedora não, o Red Hat, e o Fedora é baseado no Red Hat, e todas essas distribuições são baseadas no Fedora. É, então, a gente tem vários exemplos aqui. É, a, a, que- a distribuição que mais tem baseados nela é o Debian. Olha, é toda essa parte aqui. Só isso aqui. Não, toda essa parte aqui é só o Debian. Então, cadê? Me perdi aqui. Temos o Debian e aí temos o Ubuntu que é baseado no Debian e baseado no Ubuntu temos várias distribuições. Então, só para ilustrar aqui mais ou menos como funciona assim essas diferentes versões entre aspas do Linux, elas assim a gente consegue visualizar bem elas em formato de árvore assim, porque vão sendo várias distribuições baseadas em outras e forma isso aqui que a gente está vendo. É, e aí quem estiver iniciando no Linux pode escolher qualquer uma delas e cada uma delas tem características diferentes, tem programas padrão diferentes e aí você pode escolher a que melhor atende o que você quer. É, o Linux também ele pode ser utilizado de várias formas, né? As distribuições de Linux podem ser utilizadas de formas bem assim diferentes. Primeira forma que eu gostaria de mostrar aqui, que é uma forma que você pode usar dentro do Windows, se você não quiser fazer um dual boot ou algo assim, que é pelo WSL2, em que você basicamente emula um terminal Linux dentro do seu Windows, igual nessa imagem aqui, ó. É uma janela de terminal e basicamente tem todos os do Linux aqui nesse terminal. Você tem acesso aos seus arquivos do seu sistema operacional Windows, mas você tem um terminal Linux aí. É, é uma forma de você que usa só Windows e se familiarizando aos comandos do Linux, por exemplo.
Só que nesse caso aqui, não, você só tem o terminal, você não tem interface gráfica. Se você quiser emular uma interface gráfica do Linux no seu Windows, uma alternativa também é a máquina virtual, que basicamente é um programa que é um emulador de computador dentro do seu computador, né? Então é de fato uma máquina virtual e, e nela você consegue instalar qualquer outro sistema operacional e ele vai estar rodando em cima do sistema que você usa no seu computador. Um exemplo de máquina virtual são a VMware e a VirtualBox também, que são. Eu já testei as duas, eu gostei das duas, e é isso aí. A gente pode usar containers também, containers tipo Docker, que também se assemelham a máquinas virtuais, só que assim funcionam de formas diferentes, né? O container ele tem mais acesso direto ao kernel do seu sistema padrão do seu computador, e a máquina virtual ela roda assim mais numa camada mais em cima, assim, na camada de aplicações do seu sistema operacional. Tem como usar Linux também por um USB bootável, né, o Live USB, em que você simplesmente carrega o sistema operacional dentro do pendrive, você só pluga esse pendrive no seu computador, e você consegue usar esse sistema operacional sem alterar o seu HD, por exemplo. Mas nesse caso, como você não está instalando um sistema operacional no seu HD, assim que você é, reiniciar o computador, retirar o pendrive, tudo que você fez ali vai ser perdido, né? Então, você pode usar isso para casos específicos. O jeito mais comum, que eu mais vejo pessoas usando o Linux, é com o Dual Boot, que é basicamente você particionar o seu HD, o seu SSD, em duas partições nas quais você vai ter o Windows em uma e o Linux em outra. É o que eu estou usando aqui nesse exato momento, né? Então, se eu reiniciar meu computador, eu consigo entrar no Windows, ou eu posso escolher entre estar no Windows ou no Linux. E tem a forma mais, assim, por assim dizer, não sei, mais padrão de usar o Linux, que é você simplesmente instalar o Linux na sua máquina sem instalar mais nenhum outro sistema operacional, né? Só a distribuição que você quiser usar. Tudo certo por aqui? Alguma dúvida sobre o Linux? Ou alguma distribuição e tal? Ou alguma forma de usar o Linux? Deixa eu ver se no chat aqui não tem dúvida. Acho que não. Ah, não, chat de dúvidas aqui. Tá. Nenhuma dúvida, né? Qualquer coisa, podem me interromper aí. Agora vamos falar mais sobre o Shell do Linux, que é uma ferramenta. O terminal é uma ferramenta que quem usa Linux basicamente usa o terminal muito mais do que no Windows, por exemplo. E mesmo para quem usa terminal no Windows, a shell do Linux é diferente também. Tem comandos diferentes. Então, o terminal é isso. É uma janela em que você tem acesso aos diretórios do seu diretórios e arquivos da sua máquina, né? Então, eu estou aqui na pasta home do meu sistema. E aí vamos começar, sei lá, os primeiros comandos aqui. O comando, talvez um dos mais básicos, é você listar, tipo, se eu estou em um diretório, eu quero listar todos os arquivos e diretórios que estão dentro desse diretório. Então, o primeiro comando que eu vou mostrar aqui é o ls, em que ele simplesmente lista para você aqui todos os arquivos e diretórios do diretório que você está. Esse tio aqui significa que eu estou no diretório home do meu sistema. Tá, beleza. Listei aqui. Eu consigo listar de outra forma também, né? Eu consigo listar e adicionar flags. Flags são parâmetros que você consegue mandar pro seu comando que você está executando no terminal. Então eu posso mandar a flag L e ele vai listar dessa forma aqui.
Então, nessa forma aqui você consegue ver de jeito mais organizado, você consegue ver outras coisas aqui, como permissões de usuário, que eu vou falar mais tarde sobre isso, e, e sobre informações sobre esse item, por exemplo, esse D aqui quer dizer que é um diretório, então isso aqui é um diretório, esses outros já não são mais diretórios, são arquivos, e é isso. Sobre o usuário, as permissões de usuário que aparecem aqui, eu vou falar mais tarde. Beleza. Eu tenho meus diretórios, meus arquivos. Como que eu acesso outros diretórios que não são aqueles que eu não é aquele que eu tô agora? Aí a gente tem o comando cd, que você vai entrar em um diretório. Então, vamos dizer que eu quero entrar no diretório encontro aberto, que eu criei para esse encontro aberto aqui. Então, eu digito cd e o nome do diretório. Agora eu estou dentro desse diretório. Posso dar um ls aqui, não tem nada aqui dentro. Aí ele mostra que a pasta está vazia. Eu posso voltar para home. Então, eu posso voltar dessa forma. E aí, o que é esse ponto e barra, né? Esse ponto e barra... Eita, pera. Aí. O que são esse ponto e barra e ponto barra? São coisas que a gente chama de caminhos relativos. O ponto, ele geralmente se refere ao diretório que você está agora. Então, se eu dar um ls ponto, ele vai dar um ls no diretório que eu estou. Os dois pontos, eles se referem ao diretório anterior ao meu, ao diretório pai do diretório que eu estou agora. Então, se eu der um ls ponto, ponto, dá um ls na home, que é onde eu estava antes. Que é onde eu estava antes, não necessariamente onde eu estava antes, mas é o diretório pai desse diretório que eu estou usando agora. E, e assim a gente consegue navegar por diretórios irmãos também. Então, se eu der um ls ponto, ponto, já que eu consigo voltar para o diretório pai dando 2 pontos, eu consigo também acessar outros diretórios da home com esses 2 pontos. Por exemplo, eu posso dar um ls no downloads, por exemplo. E aí ele vai listar todos os arquivos. É como se eu fizesse um cd, voltasse para o home, depois desse um cd downloads e desse um ls lá dentro. Inclusive, esses caminhos relativos também são usados no comando cd, né? Por exemplo, eu estou usando esse cd ponto ponto para eu voltar para o diretório pai, que é a home. Eu poderia fazer a mesma coisa para ir para outros diretórios a partir de um diretório que não é pai nem filho dele. Então, do encontro aberto eu fui direto para o downloads. O que mais? Temos também um atalho para a pasta home, porque o sistema de arquivos do Linux, ele começa na pasta root, que o símbolo dela é só um barra, né? E nessa pasta root você tem os diretórios principais do sistema, né? E essa home, cada usuário tem uma home diferente. É como se fosse no Windows seria como se fosse C2 pontos, users e o nome do usuário. Então temos aqui barra home e o nome do usuário, que é Jadno nesse caso. E aí, um atalho para home é simplesmente o tio. Pera, agora eu não sei onde está o tio aqui, socorro. Ai, meu Deus. Eu tô com o teclado com layout diferente do que está setado aqui. Tá. Isso aí no tio agora, eu vou para home diretamente. Alguma dúvida por aqui? Acho que não. Qualquer dúvida, pode me interromper aí, tá de boa. Beleza. Agora,
vamos falar de permissões, de usuários de grupos e de permissões. Um usuário é simplesmente um usuário, né? Um sistema pode ter vários usuários, assim como no Windows, por exemplo. E os grupos são grupos de usuários. E eles servem também para organizar a permissão que cada usuário tem a cada arquivo. Então, se eu dar um LSL aqui, eu posso ver o grupo, o usuário e o grupo que tem permissão nesse arquivo, né? Quais permissões temos aqui e tudo mais. Tá, basicamente isso, de uma forma simplificada. Aproveitando aqui o gancho para falar sobre como você pode, quando você tiver alguma dúvida com algum comando no Linux, como você pode buscar ajuda. Você pode pesquisar, óbvio, mas o próprio terminal aqui também tem ferramentas que possibilitam que você saiba o que cada comando faz. Então a gente tem o man, que é o manual então cada comando do Linux tem a sua parte no manual. Então se eu der um man ls, ele vai me levar aqui ao manual do comando ls, e aí eu vou ter todas as flags, ele me dizendo o que o comando ls faz. Mesma coisa pro CD. Eita, tá, CD não vai, não sei porquê, mas temos que ls. Qualquer outro comando a gente consegue buscar ajuda a partir do manual. Certo, eu tenho diretórios, eu tenho arquivos, eu sei como acessar eles, mas e se eu quiser criar um arquivo ou um diretório? Aí a gente tem, para criar arquivos, a gente pode usar o comando tat, nome do arquivo e a extensão do arquivo. Então eu quero criar esse arquivo de texto. Criei. Se eu der um ls, ele está aqui. Ele vai estar vazio, né? Ele vai ter... Podem ver aqui que ele vai ter 0 bytes de tamanho, né? Porque ele vai estar totalmente vazio. Eu posso criar também um diretório. Então, dentro desse diretório eu quero criar outro. O diretório filho dele. Então, eu posso criar um diretório usando o comando mkdir. E aí o diretório está ali, eu posso entrar nele e tudo mais. Posso voltar para o que eu estava. Para remover, tem outro comando, que é o rm. Não, antes de remover, tem outros dois comandos bem importantes, que é o de copiar e o de mover. Por exemplo, vamos supor que eu queira copiar esse arquivo txt para dentro do diretório aqui. Então, eu só faço um cp, o nome do arquivo e o diretório para onde eu quero copiar ele. Então, ele vai estar aqui, e se eu der um ls no dir, ele vai estar lá também. É uma cópia. Agora vamos supor que eu tenho outro arquivo aqui. E ao invés de copiar ele para dentro do diretório, eu queira mover ele. Ou seja, eu não quero criar dois arquivos, né? Eu quero pegar esse arquivo e mover para o diretório. Então, eu dou um mv, nome do arquivo, nome do diretório. Agora ele não está mais aqui, ele só está dentro do diretório para onde eu movi ele. Certo. Já que agora a gente já sabe copiar e mover, vamos remover arquivos e diretórios, né? Comando rm. Então, se eu der um rm em qualquer arquivo, o arquivo vai sumir. E tem que tomar cuidado com esse comando porque, de fato, o arquivo ele some. Você não consegue recuperar ele de forma tão fácil, igual na lixeira do Windows. Então, tome bastante cuidado quando forem usar esse comando. Para diretórios, a gente pode usar o rm também, só que ele vai dar um errinho, porque a gente tem que usar uma flag indicando que eu quero que remova esse diretório recursivamente. Esse R quer dizer que eu quero remover ele recursivamente, ou seja, eu quero remover o diretório e tudo que tem dentro dele. Eu posso fazer isso, ou também eu posso dar o comando rmdir, que
lembra mkdir, né? Mkdir é make directory, né? E rmd é para remover o diretório. Então tá, rmrd. Agora não tem nada aqui. Tudo certo? Esses foram comandos básicos para manipulação de arquivos e diretórios no Linux, no terminal do Linux. Alguém tem alguma dúvida? Certo. Então vamos continuar aqui. Tem um arquivo aqui. E se eu quiser ler um arquivo, vou voltar. Deixa eu escolher algum arquivo aqui. Ah, não sei. Vou criar algum arquivo aleatório. Igual eu tinha criado antes e tinha removido. Eu sei que esse arquivo está vazio, mas se eu quiser ler o que tem dentro dele, a gente tem o comando cat. E aí ele serve para ler arquivos de texto. Como a gente leu aqui, não apareceu nada porque está vazio. Mas se eu escrever alguma coisa dentro dele, ignore essa parte agora, porque isso aqui é um editor de texto que eu uso. Enfim. Agora, se eu quiser ler o que tem dentro dele, pronto. Ele vai printar aqui na tela o que tem dentro desse arquivo. Outra forma também de ler arquivos é usando o comando strings, só que ele funciona de uma forma diferente. O strings, ele lê o que está no arquivo, interpretando os bits daquele arquivo como se fosse um arquivo de texto. Ou seja, você consegue dar strings em qualquer arquivo, até em um executável. Só que ele vai ler aquele executável como se fosse um arquivo de texto. Então ele vai interpretar os bits daquele arquivo como se fosse texto. Por exemplo, esse PDF aqui, por exemplo. Eu posso tentar dar um strings nele e assim, não vai aparecer porque o PDF não é um arquivo de texto. Então ele vai. Ah, esse PDF tá vazio, meu Deus. Deixa eu procurar alguma coisa aqui, alguma coisa que dá para testar. Qualquer coisa que. Tá, esse livro aqui de PDF. Como não é arquivo de texto, não tem como eu ler ele como texto, certo? Então, esse strings ele vai pegar e vai ler os bits do arquivo como se fossem texto. E aí normalmente vai vir um monte de coisa aleatória, assim. Ah, e esses strings a gente usa muito ele em CTF, viu? Só pra complementar, Daqui a tipo... pouco. Posso falar? Ah, fala aí, fala aí. Só pra complementar, tipo, o strings, ele vai pegar a maior, tipo, cadeia de strings seguidas e vai imprimir. Tipo, se ele achar alguma cadeia... Se ele achar, tipo, duas letras e um byte que não seja tipo, legível, aí ele vai ignorar. Aí, tipo, eu não sei qual que é o padrão, mas cada vez que ele encontrar 5 sequências de caracteres legíveis seguidos, ele imprime. Se ele encontrar, tipo, menos de 100 caracteres, que tá, tipo, a SDF e um byte solto que não é um caractere, ele vai deixar isso ignorado. É só isso. Oh, é isso mesmo. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Ok. Para editar arquivos, tá, a gente conseguiu ler eles, mas se você quiser escrever neles, né? Existem várias formas. Você pode usar um editor de texto. Então, existem vários editores de texto que rodam no terminal. Por exemplo, o Vim. Eu uso esse Vim modificado aqui. E aí eu simplesmente posso escrever qualquer texto aqui dentro do meu arquivo. Também a gente tem o comando echo, que ele simplesmente
ecoa tudo que a gente escreve depois. Então, se eu peço para ele dar um eco em qualquer coisa aqui, ele vai simplesmente printar o que eu escrevi. Pode parecer inútil, mas na verdade ele é muito útil para várias coisas. Porque usando esse eco, eu posso escrever em arquivos também. É só eu dar um eco, o texto que eu quero escrever, e aí eu uso essa flag aqui. O que essa flag faz? Ela redireciona a saída de um programa para um arquivo. Ela redireciona a saída de um programa para um arquivo. Então, eu posso criar outro arquivo aqui, né? Touch, test, txt. E aí eu posso dar um echo para dentro do arquivo. Se eu der um cat nesse arquivo, a gente pode ver que dentro desse arquivo já está lá o que eu mandei para ele. Então, a gente tem essa flag de redirecionamento de saída de programa para um arquivo. Se a gente fizer o sinal contrário a esse, que é o sinal de menor que, a gente consegue usar um arquivo como entrada para um programa. Então, eu quero que... não sei se isso vai dar certo aqui, mas... não deu. Mas se eu tivesse um programa em que eu quero... É que não é tão fácil de dar exemplo assim. Mas se eu quero eu tenho um programa e eu quero dar alguma entrada para ele, sem que eu digite nada no terminal, eu quero dar entrada aqui de um texto que está dentro de arquivo, eu digito o nome do programa aqui, e aí eu mando um arquivo para dentro dele. Aí ele vai ler o arquivo como se fosse o input do programa. A gente tem outra flag, que é essa aqui, que é essa barrinha aqui. Essa barrinha, ela serve para uma coisa parecida, que pode até confundir, né? Ela serve para você pegar a saída de um programa, só que em vez de você mandar a saída do programa para um arquivo, você manda a saída do programa para a entrada de outro programa. E isso a gente vai usar bastante, principalmente em CTFs, porque tem programas que a gente consegue fazer eles trabalharem juntos para fazer o que a gente precisa, né? E aí é nessa que a gente que eu já mostro para vocês também o grep. Então, grep help e aqui explica o que o grep faz, né? Ou vocês podem dar um min grep também. E o grep basicamente é um programa que, dada uma entrada, ele procura a linha que corresponde ao parâmetro que você colocar. Então, se eu tenho um texto muito grande e eu quero achar as linhas em que tem a palavra, sei lá, a palavra Jadno, ele vai me mandar todas as linhas que tem essa palavra nesse texto. Por exemplo, esse texto aqui ele tem essas linhas, né? Eu vou copiar essa porque eu quero só achar só essa linha. Então, o que eu faço? Eu dou um cat, e aí esse cat nesse arquivo vai me gerar uma saída, né? Que é essa saída. E aí eu vou usar essa saída como entrada para o grep. Então, eu vou usar esse pipe, vou usar o grep, e aí o parâmetro que eu vou passar para ele é o conjunto de caracteres que eu quero encontrar. Então, ele vai me passar aqui a linha em que tem esses caracteres. Pode ser só parte da linha também. Então, se é a mesma coisa e passar aqui, ó, ele vai me passar a linha toda do que tenha essa parte aqui, esse conjunto de caracteres. Beleza? Acho que a gente está quase terminando. Acho que falta só coisas básicas aqui. Então, a gente falou de redirecionamento. Uma coisa bem legal também, que é quando você quer executar programas ao mesmo tempo, no mesmo comando, assim, entre aspas. Então, vamos dizer que eu quero criar um diretório e depois que eu criei esse diretório, eu quero criar um arquivo dentro dele.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar o diretório, mkdir diretório, e aí eu uso esse símbolo de comercial duas vezes. Então, ele quer dizer que eu faço uma coisa e depois faço outra. Então, eu vou criar o diretório e depois eu vou é, criar um arquivo dentro desse diretório. Então, touch de arquivo. E aí, o que ele fez? Eu tenho um diretório aqui. Se eu der um ls no diretório, o arquivo está lá dentro. Então, eu executei dois comandos ao mesmo tempo. Dois comandos no mesmo comando. Vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Ah, a última coisa que eu falar aqui também é um negócio bem legal. Que tem como você criar, vamos dizer assim, sei lá, escrever scripts dentro do terminal, sem, sei lá, criar um arquivo de script, por exemplo. Então, o terminal ele aceita os comandos que a gente usa normalmente, mas ele também aceita um script, uma lógica. Então, por exemplo, se eu quiser printar vários números de 0 a 10, eu consigo fazer isso aqui. De 0 a 10. Echo, e aí eu vou ecoar a variável. E aí ele faz isso. Isso aqui, essa linguagem é chamada de Bash Script, porque a gente roda ela dentro do Bash. A gente consegue criar um arquivo .sh também, que contém um Bash Script e executar esse arquivo também no terminal. E a gente pode fazer igual eu fiz aqui também, que é simplesmente executar ele já aqui na linha de comando. Eu acho que, por enquanto, o básico do terminal é isso. A gente vai fazer algumas salas de CTF agora para vocês verem como a gente pode usar isso, né? Aplicar esse conhecimento. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre qualquer parte qualquer parte da explicação? Agora é a hora, pessoal. Podem perguntar. Deixa eu perguntar, tá ouvindo aí? Pô, tô ouvindo. Aqueles dois ex-comercial lá que você usou para repetir mais de uma ação no mesmo comando, ele reproduz na ordem que você passou, né? Isso, na ordem que eu Tá. passei. Você pode passar quantos comandos for. Sim. Tá, beleza. É, você pode ver isso também no fato de que, por exemplo, aquela hora eu fiz o quê? Eu fiz um mkd e depois eu criei um arquivo de barra arquivo, né? Se eu rodasse esse comando antes ou paralelamente a esse, ia dar algum erro, porque esse diretório aqui, ele não existia ainda. Então, se eu fizesse esse comando, cria um arquivo dentro do diretório dir, ia dar um erro porque o diretório dir não existe. Então, ele executa assim, de forma sequencial, né? Ele primeiro executa esse e depois executa esse. Senão daria um erro aqui. Beleza, beleza, valeu. Alguém mais tem alguma dúvida? E aí, galera, não guardem dúvidas não. Podem perguntar. Qualquer dúvida, não existe pergunta besta. Então, qualquer dúvida aí, qualquer mesmo, pode perguntar. Ok, suponho que ninguém está com dúvida. Vamos para a salinha de CTF. Primeiro CTF que eu vou fazer aqui com vocês é esse. Você consegue achar a flag dentro desse arquivo sem rodar o arquivo? E aí, galera? Como vocês acham que eu posso fazer isso?
tem um arquivo aqui, esses strings aqui, e eu não quero rodar o arquivo, mas eu tenho que achar a flag que está dentro dele. Ele é um arquivo de texto, né? Não necessariamente. Você pode dar um cat nele, né? Então, eu dei um cat e ele deu tudo isso porque provavelmente não é um arquivo de texto em si. Mas enfim, o cat também funciona, na verdade, o que funciona. Mas tem outro comando também que a gente pode usar que na verdade acho que que simplifica um pouco mais, porque ele não vai ter todo esse lixo entre aspas de texto na tela. Então talvez facilite um pouco. É um comando bem parecido com o cat. O string, então. Exato, boa. E aí a gente dá um strings nele e aí ele vai printar, ele vai fazer aquilo que o strings faz, né? Vai ler todos os bits legíveis possível daquele arquivo. E a gente tem todo esse lixo aqui de texto. Mas a gente sabe que a flag tá ali. Outro detalhe é que a flag, pra gente achar a flag, ela sempre tem esse formato. Pico CTF e a flag tá aqui dentro. Qualquer coisa aqui dentro. Essa é a flag que a gente quer achar. Então, além dos strings, o que vocês acham que a gente pode usar para achar essa flag um pouco mais rápido? Lembrando que a gente sabe parte dessa flag. Daria para especificar uma parte da flag para ele procurar a string pelo prefixo da flag? Sim, daria. E aí a gente teria que usar um programinha que eu mostrei aqui para vocês. Faz o pipe grep e daí procura pelo sufixo que você tá querendo. O prefixo, quer dizer. Boa. É isso mesmo. Então, o que a gente fez aqui? A gente deu um strings no arquivo para ler todos os bits legíveis desse arquivo. E aí essa saída do strings a gente passou pro grep e falou, grep vai lá e busca a linha que tem esse conjunto de caracteres aqui. Então ele foi lá e achou a flag pra gente. Boa. Pronto. Beleza. Certo. Deixa eu lembrar que eu não lembro qual é o outro desafio. Ok. Tem esse outro desafio que é muito parecido. First grep. Você consegue achar a flag nesse arquivo? Seria muito tedioso caçar por todo o arquivo manualmente. Então a gente tem um arquivo e a gente tem que caçar a flag dentro dele. Cadê o nome do file? Aqui não tem mistério, né? A gente basicamente vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai dar um strings no file, a gente vai ver que tem muita coisa aqui, então vai ser impossível a gente achar a flag. Impossível não, né? Mas vai dar um trabalhinho. E tem uma forma de fazer isso bem mais rápido. Que é O Jade, e caçando. Oi. se, por exemplo, em vez de colocar pico CTF, colocasse só CTF, ele ia achar ou tem que ser pelo menos o começo da sentença? Ele ia achar aqui. Só que ele acabou achando também outra parte que, por acaso, tipo, isso foi muito por acaso mesmo, também tem CTF no meio da linha. Mas ele também tranquilo. acha que ele achou aqui. Fechou, valeu. Só que a jogada é tipo você tentar ser o mais preciso possível. Então, toda informação que você sabe daquela linha, você coloca ali, pra você ter certeza que você vai achar ela. Então, como eu sei que a flag começa com pico CTF, assim, aí eu já mandei assim. Mas sim, você acha, não precisa necessariamente estar no começo da linha, o que você colocar lá.
Ah, tranquilo, valeu. Agora o último aqui é aqui, 1000. Esse aqui é um pouquinho mais diferente. A gente não vai mexer com strings aqui agora. Ah, isso me lembrou de uma coisa que eu esqueci de explicar para vocês, que no Linux a gente tem alguns arquivos que são parecidos com o zip, com o rar, que é o tar, ponto .tar. Basicamente são uma forma de você guardar arquivos. Então se você tem um ponto .tar, você pode extrair ele e aí você consegue extrair os arquivos que tem de dentro dele. Igual o ponto .rar, tá ligado? E a gente vai precisar desse conhecimento para resolver essa sala aqui. E você tendo um arquivo .tar, como que você fez para extrair o que tem dentro dele? A gente tem um comando tar, e aí a gente bota x, as flags x e f. X é para extrair, F é para... F é para quê mesmo, Tsu? Dá uma luz É aí. pra indicar o arquivo que você quer fazer a ação. Ah, tá. Exato. É isso mesmo. Então, X você vai extrair o arquivo e F você vai indicar que você vai usar, qual arquivo você quer extrair, né? Então, tá, tracinho XF, e é agora um arquivo.tar qualquer que você queira extrair. Aí ele vai pegar o que está dentro desse arquivo e vai colocar nessa mesma pasta que eu estou aqui, encontro aberto. Se eu tivesse esse arquivo aqui. Então vamos usar esse conhecimento para fazer isso aqui. Então, deixa eu mover aqui. Putz, 1000. Beleza. Ok, o que vocês fariam aqui então? A gente tem um arquivo .tar e a gente quer achar a flag. Galerinha. É, Oi? Cortou aí, não sei. Enfim, a gente tentaria extrair. tá me ouvindo? Ah, agora eu tô ouvindo. Ah, tá. Eu ia falar isso. É. Extrair o arquivo. A gente tentaria extrair. Então a gente dá um XF no arquivo que a gente quer extrair. Só que aí que tá o problema desse. O problema que eles deram pra gente. A gente extraiu e dentro dessa pasta, desse tar 1000, tinha um outro tar 999. Então você pode imaginar, nossa, então existem mil arquivos .tar, um dentro do outro. E a gente tem que extrair vários. Até achar o último. Até extrair o .tar. O que vocês acham que a gente deve fazer agora? Dá pra botar alguma. Eu não sei, assim, eu tô supondo. Daria pra botar alguma recursividade pra ficar extraindo e aí depois apaga tudo de uma pasta? Ou não? Dá, assim. Meio que uma recursividade, sim. Ou melhor, dá pra você fazer. Dá pra você. Como que você faria em um programa pra você rodar um mesmo comando várias vezes? Coloca ele num loop, né? Exato. E como eu falei pra vocês, você consegue rodar o shell script dentro aqui do terminal. Então o que a gente faria? A gente faria um loop. E esse loop ele iria de 1000 até 1. Porque a gente quer extrair o 1000, quer extrair o 999, quer extrair o 998, até extrair o 1. Porque provavelmente o que a gente quer está dentro do 1.tar, né? Então a gente faria um loop. E nesse loop a gente vai dar um tar, xf. Já, acho que tem que botar um do. Oi? Tipo, Não tem não, eu testei. Ah, tu tá certo. Tava dando erro quando eu botei o do. Não sei por quê. Só que nesse caso a gente quer usar a variável i como o nome do arquivo. E para isso a gente vai colocar ela com esse cifrão
dentro desses colchetes, ponto tá. Assim, isso é para ela ser interpretada como uma variável e não como a letra I. A gente faria isso. E aí vai demorar um pouquinho. Se a gente der um ls, a gente tem 1000 arquivos tá aqui. A gente poderia ter alterado esse loop aqui, adicionado alguma coisa para remover também depois que extraísse, né? Para ficar não ficar tão sujo isso aqui, né? Só aparecer só o que a gente quer. Inclusive, a gente pode até fazer isso. Jade, Oi. que linguagem que é que você usa no terminal? É o Shell Script. É Shell Script ou é Bash Script, Tsu? Eu acho que é os dois. Enfim, Acho que tem então. algumas diferenças, mas eu não sei bem a diferença. Ah, tranquilo, valeu. Aí a gente poderia. Se quiser pesquisar depois, só pesquisar aí, né? Shell Script, e aí você vai ver. É bem simplesinho, assim, é bem linguagem de script mesmo. Ok. Eu fiz esse for, eu extraí todos os 1000 arquivos que eu queria extrair de uma maneira assim recursiva. E eu poderia ter adicionado uma linha aqui para depois de extrair o arquivo i.tar, eu removesse esse arquivo para não aparecer tanto arquivo aqui. Mas vocês podem fazer isso aí também no de vocês, se vocês quiserem. E aí no final, depois a gente extraiu o último, a gente achou esse arquivo flag.png. E aí essa é a nossa flag. Cadê? Files. Deixa eu abrir essa imagem aqui. Meu Deus, quanta coisa. E aqui a gente tem a nossa flag. PixelTF lots of tars. O ruim dessa aqui não dá pra copiar. Pronto. É isso aí. A parte de Linux é essa. Qualquer dúvida pode falar aí agora também. Qualquer dúvida sobre o CTF ou qualquer coisa, se surgir uma dúvida depois, podem me chamar aqui no Discord ou em qualquer lugar que vocês me encontrarem. E agora a Tsu vai falar sobre redes. Vai lá, Tsu. Só uma dúvida, vocês estão... Tipo, a gente passou 1 hora já, vocês querem um intervalinho ou pode passar direto? Pra mim tá de boa aqui. Por mim pode ir direto também. Só uma coisa, queria perguntar, o CTF no final, acho que em agosto que vocês falaram, ele vai ser individual ou ele vai ser em equipe? Vai ser em equipe. Tá. Acho que até... Depende na real do prêmio, porque tipo, vai ter meio que um prêmiozinho. E tipo, se o prêmio for pra 4 pessoas, a equipe vai ser de 4, no máximo, tipo isso. Ok, beleza, valeu. Ok, então eu vou começar redes.